Então, nós temos aqui, versículo 35 do capítulo 10 de Marcos. Pedido dos filhos de Zebedeu, os irmãos Boanerges. Tiago e João. João, o mesmo, que escreveu lá que se fosse contar a história toda, não tinha livro no mundo que desse conta de contar a história de Jesus. E diz Marcos, e caminharam até ele Tiago e João, eram irmãos, filhos de Zebedeu, dizendo, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer supliciado, foi Tiago. Os filhos de Zebedeu dizendo, mestre, queremos que faças por nós o que te pedirmos. A gente sempre é pródigo nos pedidos, né? Versículo 36. Ele lhes disse, que quereis que eu vos faça? Ele pergunta, mas ele já sabia o que os irmãos iam pedir? Claro que ele já sabe de antemão o que a gente vai pedir, mas ele deixa, né? Ele fala assim, o que querem pedir? Eles lhe disseram, dá-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e um à tua esquerda. É só isso. Eles queriam o quê? Um lugar de destaque, não é? Jesus, no trono das alturas, a cadeira de governador, e um ali, sentado à direita e o outro sentado à esquerda. Sendo que, como se fosse assim, eu pedi primeiro, isso parece o quê? Uma sala de aula de primário, não é? Tia, deixa eu fazer isso. Eu também quero. Mas eu pedi primeiro. Então, se eram ali, não é? 12, eles pediram primeiro. Os outros 10 que sentassem nas outras cadeiras de um lado e do outro. Então, se tivesse 6 cadeiras de um lado, 6 cadeiras do outro, as próximas a Jesus já eram dos 2 irmãos, os outros que lutassem pelas outras cadeiras. Simples assim. Só pedimos isso, Senhor. Queremos que faças por nós o que te pedirmos. Também é uma frase infantil, né? Só te peço isso, faz por mim isso. Aí Jesus respondeu, não sabeis o que estáis pedindo. Ora, vamos lembrar. Ele acabou de dizer que vai ser entregue, que vai ser morto. E aí eles querem que na sua glória, depois que isso passar, mas é interessante, eles querem o quê? Lá, quando ele chegar, eles querem sentar. Mas, espera aí, qual foi o caminho mesmo? Ser entregue, açoitado, cuspido, ridicularizado, morto. Por isso ele fala assim, não sabeis o que pedis. Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber a taça que eu bebo, ou serem batizados no batismo que eu sou batizado? E aqui, quando ele fala, podeis beber a taça que eu bebo, lembrando que quando Jesus estava na cruz, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, é esse cálice. Né? Podeis beber da taça que eu bebo. É a taça do sacrifício, do testemunho extremo, do martírio. E eles, como crianças mesmo, uma resposta extremamente infantil de quem não tem ideia do que está falando, dizem assim, podemos, claro. E Jesus, então, lhes diz, bebereis a taça que eu bebo e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Isso ele não estava dizendo apenas para Tiago e para João. E lembrando, é Tiago e João que pede, e Tiago é o primeiro a morrer
supliciado. Todos morrem supliciados. Todos. Claro que Judas morre num suplício escolhido por ele mesmo, que é o suicídio. Mas todos os outros morrem supliciados, martirizados. À exceção do outro irmão. Interessante que Tiago é o primeiro a morrer supliciado. E talvez o suplício do segundo foi não ter morrido de forma, vamos dizer assim, antecipada. Ele morreu bastante idoso. Quando escreveu o evangelho que ele narra, disse que ele já tinha mais de 90 anos. Então, lá preso na ilha de Patmos, né, que tinham que mudar o guarda todo dia, porque ele convertia os guardas, tinham que ser mudados todo dia. Você imaginou ser guarda de João? E ele recebeu as revelações do Apocalipse, não é? Do último livro do Novo Testamento, foi também o mesmo João, e eles beberam, sim, não é? Do cálice. Mas ali eles não tinham ideia do que isso queria dizer. Estavam ainda sem ter sofrido a realidade da violência, porque até ali eles não tinham vivido, era como se fosse assim, um grupo que andava, perambulava, se sabiam observados, se sabiam de uma certa forma indesejados. Mas, imagina, o que pode acontecer? Jesus sabia de tudo. Jesus tinha plena consciência, obviamente, não só do que sofreria, como que eles também. Mas eles não tinham. Quando Jesus é preso e há aquele choque enorme, a ponto de Pedro dizer a Jesus: eu morro consigo, Senhor. Se prenderem, eu vou consigo e morro junto. E Jesus diz: olha, que até o galo cante, vais me negar 3 vezes. Imagina se eu vou fazer isso. Então, quer dizer, uma coisa é o que nós pensamos que somos capazes de fazer. Mas é quando as situações da vida chegam que nós vemos exatamente o que nós, neste momento, como espíritos imortais, conseguimos fazer. Não é? Então, Jesus diz a eles: bebereis a taça que eu bebo e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas sentar-se-á à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe conceder. Atenção, não me cabe conceder. Mas para aqueles a quem está preparado. E então, se não cabe a ele conceder, a quem cabe? Não é? Ele não pode responder o que vai acontecer com quem quer que seja, porque isto depende do que quem quer que seja decidir para a sua vida. São as nossas escolhas que definem os nossos lugares. E quando nós estamos encarnados, quando não chegamos ao fim ainda, não podemos dizer o que vai ser. No livro Nos Domínios da Mediunidade, e eu já com certeza já devo ter comentado isso aqui, existe uma médium neste livro, que é de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, uma médium que tinha mediunato. Ela tinha como se fosse, claro, energeticamente, não é, um grande cristal sobre esse centro de força coronário, que era como se fosse a ligação com o mundo maior. Então, ela tinha uma missão e ia muito bem na sua missão, muito bem. Estava encarnada. E André Luiz pergunta, então, ao mentor: temos, então, aqui presentes uma médium
o mediunato, uma médium exitosa na sua encarnação. E o mentor diz, não, um caminheiro pode cair no último quilômetro do caminho. Então, apenas quando a encarnação termina é que nós podemos fazer uma avaliação desta encarnação, não enquanto ela está em andamento. Por isso, Jesus não poderia falar sobre nada, embora ele soubesse. Mas ele está falando não apenas aos apóstolos, está dizendo a nós, que o nosso lugar no futuro é o lugar que construirmos aqui para lá estar. Se eles vão estar ou não, dependeria apenas do trabalho deles. Ora, e ele também não diz que quando, ele não fala do quando, não é? Aí estaremos todos um dia nas esferas de pureza espiritual. Estaremos, como é que eu sei disso? Como eu posso dizer uma coisa dessa? Porque é a lei, é a lei. Vamos dentro da lei do progresso, evoluir, numa era lá, num bilhão de anos lá, nós vamos chegar a esse patamar. Mas, até lá, há muito trabalho a ser realizado. E como eles não eram espíritos já de escola, espíritos hiperiluminados, mas eram espíritos sinceros, devotados, trabalhadores, eles tinham extremo potencial, eles tinham tudo para galgar o seu crescimento espiritual muito bem, mas mesmo assim era algo que eles teriam que realizar por si mesmos, como nós também.